Começa agora a gravação do projeto O Carnaval de Santana de Parnaíba, a história dos bonecões e cabeções contada por Mestre Tito e Miguel Vilar, contemplada pela Lei Federal Aldir Blanc. Seu Tito, o senhor é muito conhecido como Mestre Tito na cidade, por conta de elementos muito importantes para o Carnaval de Santana de Parnaíba, que são os cabeções. Isso. Fala um pouco para a gente. Primeiro, por favor, fala seu nome completo e conta um pouco sobre essa história do Carnaval e dos cabeções. Qual a sua relação com isso? O meu nome é Ormes Vilar Filho. Os cabeções eu aprendi com meu pai, né? Ele estava fazendo os cabeções, eu passava a cola no papel e fazendo assim. Até que eu aprendi, ele pediu para que eu continuasse com essa arte, né? Caso ele falecesse, né? Em 82 ele faleceu e eu continuei fazendo os cabeções. Durante 22 anos, trabalhei na prefeitura e fazia para todo o carnaval, né? Da cidade. Fazia para fora, por encomenda, que pediam para mim também. Fala um pouco do seu pai, como é o nome dele e qual é a história dele com os cabeções, por favor. Meu pai era Holmes Vilar. Ele era de São Manuel. Mudou para cá, começou a fazer o carnaval aqui. Logo que ele mudou para cá. Ele fazia o cordão de bichos, tinha cegonha, girafa, garibaldo. Fora os cabeções, ele fazia isso também. Né? Os cabeções depois que o João Santana morreu, né? João Santana Leite. Que o João Santana que começou a fazer os cabeções aqui. Seu pai aprendeu com João Santana. Aprendeu com ele. E você conhece um pouco da história do João Santana para contar para a gente? Esse que ele é um aposentado Antigamente era Light, né? Agora é Enel, não sei o nome direito. Né? Mas era Light, aposentado da Light. E ele fazia os cabeções na casa dele e vendia para as pessoas. E seu pai fazia os cabeções aonde? Meu pai fazia na prefeitura mesmo, no casarão, perto do museu. Trabalhava lá. Casarão Monsenhor Paulo Florencio. E o espaço artesanato onde era? Artesanato? Era lá mesmo, no casarão. E sua mãe participava também? Minha mãe ajudava no carnaval, fazia roupa dos bonecos, tudo. Sempre ajudava. Os bloquinhos, né? Os blocos. Nosso pai fazia. Ele ajudou muito. Seu pai fazia os bichos, você fazia bichos também? Eu cheguei a fazer. Já fiz o pinguim, fiz a cegonha. Eu lembro que foi isso aí que eu fiz. Mas eu mais restaurava os que meu pai tinha feito. Né? E as ideias eram deles, tudo Ele criatividade dele. Ele começou com o cordão dos bichos na cidade aqui. E quando foi que parou de fazer bicho? Parou que começou a mudar o secretário, né? Tem uns que não se interessavam, jogaram em qualquer lugar, jogaram ferro em cima e acabaram com os bichos. Uma secretária que entrou aí, que não dava valor, e acabaram com os bichos. Por isso que não tem mais nada. E sua relação com o carnaval era só a feitura dos cabeções, dos bichos, ou tinham outras coisas ajudava também? Muita coisa. Ajudava no presépio, o Derma da Paixão, eu fazia São dos tempos mais atuais, né? Fazia as lanças dos soldados, como chama aquele negócio? Okay. Os escudos, os capacetes, eu que fazia. Artesanal, né? Miguel, conta pra gente também um pouco sobre você, fala o seu nome,
completo e a sua relação com os bonecões, com os cabeções. Então, eu me chamo Miguel Luiz Vilar. Eu sou filho caçula de Holmes Vilar. O mestre Tito aqui é o do meio, né? Eu sou caçula. E o que eu me lembro de carnaval é aquilo que eu sempre conto para as pessoas. A minha casa sempre foi, desde muito pequeno, né? Muito criança mesmo, da casa que eu nasci, aqui em Santana do Parnaíba, parecia um barracão de carnaval o ano inteiro. Né? Então, meu pai lidava com isso voluntariamente durante todo o ano. Ele chegava do trabalho e já ia lá montar os bichos, né? Ele gostava muito de fazer bicho antes de ele começar a fazer coleção. Os bichos que era pinguim, era cegonha, era dinossauro, era boizinho, era cavalinho, tudo que você podia imaginar. Ele confeccionava isso em arame, bambu e fazia aquela técnica de papietagem, como se faz o cabeção agora. Atualmente, né? Atualmente não, desde quando começou. A técnica é papietagem, colar papel sobre papel, né? E eu me lembro disso, eu passando cola em jornal velho, papel velho, ele reciclava tudo. Então a sala da minha casa, a cozinha, era só coisa de carnaval, isso durante todo o ano, voluntariamente, ele não ganhava nada para isso. É porque ele gostava mesmo, gostava muito de criança, né? Criançada aqui de Parnaíba, da minha faixa etária, não saía de casa na época. E quando chegava o carnaval, ele também fazia os bloquinhos, a parte de prefeitura, né? A prefeitura não participava. E minha mãe fazia as fantasias, né? Na costura, e ele fazia as máscaras, os bichos, e saíam os bloquinhos de criança da minha casa. E essa técnica papietagem, ela é da mesma forma hoje como era antigamente ou mudou? Olha, é da mesma forma, porque na realidade o precursor dos cabeções foi São João Santana Leite, né? Que é parnaibano também. E ele já usava essa técnica de papietagem para fazer os cabeções, né? Inclusive uma outra técnica de pintura que hoje atualmente, com a tecnologia que a gente não usa mais essa técnica de pintura, mas a técnica de confecção é a mesma até hoje. E a cola, como é feita? Cola é água, farinha, um pouquinho de vinagre, você pode colocar limão. Eu, quando vou fazer, já sou um pouco mais exagerado, sabe? Eu já taco um pouco de gasolina, que é para caruncho não comer, entendeu? Querosene, gasolina, thinner, o que tiver, não. Aí eu misturo, faço a cola, mas eu faço questão, né? Que agora eu faço, depois que ele parou de fazer os cabeções, eu faço com a mesma técnica. Você começou mais tarde, então? Nos cabeções, eu não fazia cabeção. Eu ajudava meu pai a fazer os bichos, as máscaras, né? Toda criança aqui em Parnaíba fazia máscara. E eu só comecei a fazer os cabeções porque ele não teve mais condições de fazer os cabeções. Então eu decidi continuar, né? Continuar isso, para não deixar a tradição morrer, né? Eu acho uma judiação, que é uma coisa tão bonita, e como eu já havia dito, os cabeções de Santana de Parnaíba é o único reduto de cabeções do Brasil. O pessoal confunde muito, né? Olinda com Santana de Parnaíba, Olinda
Olinda é bonecão. Santana do Parnaíba é cabeção, você enfia na cabeça. É seu corpo e a cabeça grande, né? Então, Santana do Parnaíba, comprovadamente, é o único reduto de cabeções. Atualmente existem cidades que fazem cabeções, mas foram cidades que aprenderam aqui, né? Com essa técnica de papietagem, né? Porque hoje existe uma imensidão de cabeças grandes por aí, que é fibra de vidro, é espuma, mas a nossa técnica é papietagem. E você pode falar um pouco sobre os cabeções no contexto do carnaval? Que tipo de personagens foram criados? Como que seu Olha, pai criava, que você tem lembrança? Como você cria? Sim, eu já havia dito que o precursor foi o seu João Santana Leite. Aí, depois que ele faleceu, meu pai continuou, né? E meu pai gostava muito de fazer os cabeções assim de bruxa, diabo, caveira, vampiro. Era mais assim para o grito da noite, né? Ele fazia lá as figuras dele também, Saci, até ET ele já fez, chegou a fazer, né? Mas o que ele fazia mesmo era um estilo assim bem mais rústico, entendeu? Bem mais rústico. Depois que ele faleceu, aí o Tito continuou fazendo. Também o Tito tem um estilo assim mais rústico, né? E depois que o meu irmão parou de fazer, aí eu fiz, só que o meu estilo já é uma coisa mais chamativa, entendeu? Que eu já misturei o cabeção com o carnavalesco que eu sou, e então eu já invento outras coisas em cima, entendeu? Os cabeções só saem no carnaval com o samba de bumbo ou eles saíam em outros tipos de manifestação? Olha, antigamente os cabeções saíam com um samba que o Clube Atlético Santana soltava na rua. Saíam os cabeções aleatoriamente, né? Cabeção de caveira, cabeção de humano, normal, né? Depois é que se tornou tradição os cabeções saírem no grito da noite. Os cabeções de caveira, de diabo, de bruxa, fosse um monstro que fosse, né? Tinha cabeção que saía junto. E os boizinhos? Os boizinhos, eu lembro dos boizinhos desde que eu era bebê. É uma coisa que sempre soltava, até a criançada fazia. Os boizinhos, né? Que eu morria de medo quando era criança. Até de cabeção eu tinha medo, né? E hoje eu faço. Seu Tito, você ensinava as crianças? Ensinava. Tinha a ONG aqui de Santana. Em algumas escolas aí eu ensinei. Aí na cultura mesmo, ensinava. E Miguel, você falou que o seu estilo, quando você começa a fazer, mudou porque você é carnavalesco. Conta Sim. um pouco da sua trajetória, sua relação com o carnaval. Carnaval, Aqui vem do berço e depois se expande, né? Carnaval eu comecei a desenhar carnaval, a criar temas de carnaval, a desenhar carnaval. Eu tinha uns de 13 para 14 anos, né? Daí que meu pai começou a formar uma escola de samba, com a molecada, batiam na lata mesmo, não era instrumento normal, era instrumento feito de lata, de aquelas latas grandes. Depois é que, com o tempo, a coisa foi progredindo, né? Meu pai ganhou uma doação, se eu não me lembro da época do Exército, com instrumentos, e formou
pequena escola de samba, que atualmente era a Unidos de Parnaíba, né? Que saía patrocinada pela prefeitura, né? E eu, desde os 13, 14 anos, que eu desenhava lá as roupinhas que a minha mãe costurava para a criançada sair. E depois eu continuei, né? Continuei fazendo, desenhando para carnaval. A escola foi crescendo, aí passei a desenhar para Unidos, para o Casa, muito tempo, né? E para algumas escolas de samba de fora, né? E você sempre foi autodidata ou você procurou se profissionalizar, se especializar, estudar? Como foi? Não, eu sou formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, né? Eu fiz primeiramente eu fiz o magistério para eu poder dar aula de artes, né? Aí eu me especializei em artes plásticas, né? E depois eu fiz uma pós-graduação em História da Arte, né? Eu procurei estudar, né? Para mim poder, como carnavalesco, eu poder explorar mais a história, né? E como artista plástico também, né? Que você, se especializando em artes plásticas, você vai conhecer melhor as cores, vai conhecer melhor os estilos, né? Então, para mim foi muito bom. Eu trabalhei na prefeitura, na Secretaria de Cultura, durante 30 anos. Praticamente quem fundou a cultura fui eu, porque na época que eu entrei não havia departamento nenhum, entendeu? Era tudo gabinete do prefeito, né? Aí quando o prefeito aí foi eleito, aí ele fundou os departamentos e me convidou para ser diretor de cultura, né? E eu ficava no museu ali como diretor de cultura, fazendo tudo que pertencia à cultura. E além dos cabeções e carnavalesco, conta um pouco sobre a sua trajetória com artes plásticas também, que você Artes também é muito plásticas. conhecido na cidade por isso. Eu costumo dizer que eu já nasci para isso, né? Cheguei a fazer algumas faculdades pela metade, parei, porque eu percebi que não era a minha, né? Até que eu fiz o vestibular para Belas Artes de São Paulo, passei, aí eu fui até o fim, aí eu vi que era isso que eu queria mesmo, né? Porque arte eu faço desde criança. Esculturas. Tanto desenho quanto escultura desde criança, Tanto é que eu trabalhei num ateliê de um artista que a maioria das pessoas mais antigas conhecem, Osiris Doglio. Eu, desde criança, eu trabalhava com ele no ateliê dele, que ele fazia a restauração de imagens sacras, né? Ele esculpia, modelava, né? Arte sacra também. Então eu fui tomando gosto, quer dizer, eu já gostava daquilo, então fui tomando gosto. Não pela religiosidade, porque eu não sou religioso, né? Acredito em Deus, mas não sou religioso. E eu gosto da arte sacra pelo estilo, entendeu? Século XVII, século XVIII, século XIX. Eu gosto muito, tanto é que eu conheço o Brasil todo. O primeiro lugar que eu vou são nas igrejas barrocas, né? Europa, que eu já fui conhecer a arte sacra. E suas obras ficam só em Parnaíba ou já saíram de Parnaíba? Já saíram. Para onde?
Hoje, minhas peças, minhas que estão em casa, eu tenho 9 só, porque o resto já foi tudo. Né? Mas eu já fiz várias exposições para fora também, de esculturas, né? E de cabeções também. Aqui por São Paulo, Museu do Folclore, Museu Afro-Brasileiro, já fiz exposições também. Mas de escultura, eu fiz bastante. E eu tenho muita sorte, porque eu vendo tudo. E os cabeções fazem parte de uma tradição familiar? Você aprendeu com seu pai com o João Santana, e você disse que recentemente vocês, através de um pesquisador, souberam outras origens do cabeção. Sim, sim. Na época do Revelando São Paulo, eu participei de todos, desde o primeiro. Né? Desde o primeiro, o Revelando. Hoje não tem mais, né? Mas eu participei de todos. E, assim, o criador do Revelando São Paulo é lá da cultura, é o Toninho Macedo, né? É da cultura, Abaçaí Cultura e Arte. E ele é especialista, ele é folclorista, né? E os estudos dele, que ele, pelas pesquisas dele, de outros pesquisadores, antropólogos e tudo mais, que chegaram à conclusão que Santana de Parnaíba é o único reduto brasileiro de cabeções. Outras cidades fazem, mas aprenderam aqui. E tem uma certa representatividade. Isso é um costume que veio da Europa, né? Na Europa que eles costumavam fazer isso. Na época da monarquia, né? E era assim, da Europa vieram os cabeções e os bonecões, que são feitos em Olinda, né? E a representatividade na Europa era assim: os bonecões representavam a nobreza, né? A realeza, e os cabeções a plebe, o povo, entendeu? Tem um livro muito importante sobre o Carnaval de Santana de Parnaíba, escrito por Aidê A Aidê Nascimento. Nascimento, eu a conheci. Vocês podem contar um pouco como foi o processo dessa pesquisa? Vocês participaram? Olha, eu não participei, porque eu era muito criança quando ela esteve aqui, né? Eu estava passando da infância para a adolescência. Inclusive, ela ficou hospedada na minha casa, né? Conheceu muito meu pai e minha mãe, porque meu pai e minha mãe, eles já faziam, né, carnaval. Então, ela ficou hospedada em casa durante o tempo que ela ficou aqui para escrever esse livro. Então, nesse livro, ela fala da arte dos cabeções, né? Santana do Parnaíba, inclusive com outras pessoas, os costumes da cidade, né? Então, eu não participei, mas eu assisti tudo. E, seu Tito, para você hoje, o que o Carnaval representa? Você sente saudades? Você tocava no Carnaval também? Só fazia com os Eu cabeções? só tomava conta dos cabeções, né? E instrumentos, você tocava? Da escola de samba também. Ele Eu gostava dirigi a muito de escola de noite samba. também. Era diretor de Mas eu não bateria? tocava, Ah, não. cuidava da escola. Você sente falta do Carnaval de antigamente? É assim. Quantos anos que não tem carnaval aqui? Né? Se tivesse, você iria assistir hoje. Ai, eu não vou por causa das minhas pernas, que não estão muito boas. Não, não iria por causa disso. Enferrujou. Está enferrujado. Não, falta cartilagem no joelho.
E o que você mais gostava do carnaval de antigamente? O que eu mais gostava das fantasias, dos cabeções mesmo, escolas de samba, tudo era bonito, carnaval. Eu gostava muito de carnaval, sabe? E você, Corozinho para tomar É goroto, no grito da noite. faz parte da tradição. o cara que entrar no meio do grito sai bêbado. Pode entrar bom que sai bêbado. E você, Miguel, o que você mais gostava do carnaval de antigamente? Olha, eu vou falar uma coisa para você, vou ser sincero, tá? Durante o tempo que eu fiz carnaval, desde criança, né? Eu amava fazer carnaval. Gostava, gostava. Enquanto eu era voluntário. Entendeu? Como voluntário, eu tinha verdadeira paixão por carnaval. Pela minha família, que sempre participou. A partir do momento que aquilo começou a ser, fazer o carnaval de Santana do Parnaíba, a partir desse momento, que começou a ser uma obrigação que eu ganhava para isso, da Secretaria de Cultura, eu ganhava para ser carnavalesco, para ser diretor de cultura que eu era. Então era a minha obrigação fazer o carnaval. Então, a partir do momento que isso se tornou uma obrigação para mim, eu passei a odiar carnaval. Hoje eu tenho ojeriza de carnaval, eu não posso nem ver na minha frente, porque eu tirei uma conclusão muito séria disso tudo, entendeu? Eu sofri muito fazendo carnaval. Voluntariamente, não. Mas a partir do momento que eu fui obrigado a fazer, e fazer bonito, entendeu? E, de repente, o prefeito corta a verba para cá, corta a verba para lá. Então, eu tinha que fazer milagre, soltar uma coisa bonita na rua, sem dinheiro. E uma coisa também que me deixou muito consternado, foi assim, que é terrível você trabalhar com a vaidade das pessoas. E carnaval é isso. Entendeu? Você trabalhar com a vaidade das pessoas é a coisa mais triste que pode haver. A gente percebe que você ficou um pouco traumatizado com algumas questões, né? Sim, muitas. De relações disso ter se tornado uma relação de trabalho, mas hoje você ainda faz os cabeções. Não, eu faço, mas é aquilo que eu falei para você, voluntariamente. Eu não tenho ninguém atrás de mim falando eu quero assim, eu quero assado. Eu faço do jeito que eu quero. Mas, de alguma forma, então, você ainda se relaciona com o carnaval. Sim, me relaciono com o carnaval. Eu gosto, mas fazendo do jeito que eu quero, sem ter ninguém atrás de mim mandando em mim. A sua liberdade. O que eu não suporto é alguém atrás de mim mandando em mim. Eu não aceito isso. Entendeu? Eu sou um pouco rebelde nisso. Não parece, mas eu sou. Entendeu? Eu não aceito. Chegou o carnaval aí que me proibiram de soltar carro alegórico na rua, por causa do perigo. E eu falei, tá bom, não vou soltar. Chegava no dia, o carro alegórico estava lá. Eu soltei até um cão no meio da rua. Trouxe muitas criações para a Então cidade. eu não suporto ninguém mandando em mim atrás, sabe? Não que eu seja uma pessoa orgulhosa, não sou, eu sou humilde demais. Mas uma pessoa querer mexer na minha criatividade, não quero assim, eu quero assado, não quero mais. O artista precisa ser livre, né? Hã? O artista precisa ser livre. Agora estou aposentado, eu posso fazer carnaval, entendeu? Posso fazer à vontade, mas eu faço do jeito que eu quiser, porque se tiver imposição atrás de mim, não. E esses bonecões que estão hoje no cenário? Criações recentes? Os cabeções são recentes. É de minha autoria. Eles têm nome? Eles têm nome? Eu não vou virar para trás, porque está sendo gravado, né?
Mas tem uma punk ali, de cabelo vermelho, né? Tem um malandrinho e tem um vampiro. E você sempre dá nome para os cabeções? Hã? Ou algumas? Você sempre dá nome? Não, eu sempre faço cabeção em algum estilo, não para dar nome para o cabeção, entendeu? Eu faço cabeção de caveiro, eu faço cabeção de africano. Né? Eu só não fiz ET ainda, mas eu vou fazer. E seu Tito, você dava nome para os cabeções também? Tinha, tinha o Bin Laden, Alckmin, mas era bonecão, né? Que fazia também. Deixa eu ver quem mais. Roberto Carlos. Eu já não gosto disso, não, viu? Muita figura importante que tinha. Mas eu fazia. Chegaram e cortaram. Disse, não, só cabeção, bonecão não é da cidade. Eu não fiz mais. Você gostava de retratar personagens que já existiam? Então, eu fazia o ratinho, da televisão, tudo. E o Tô povo fora. gostava. Faço. Se o povo gostava, mandaram parar, fazer só cabeção. Qual foi o que você mais gostou de fazer? É o Bin Laden, o ratinho, Joana Prado, né, feiticeiro. Fiz também. Mas tinha um colega que me ajudava, né, a fazer, né, modificar as figuras. Aí o único cabeção que eu fiz assim, que eu soltei no tema do carnaval, cabeções conhecidos, e que deu o que falar, foi um prefeito e uma secretária de cultura que eu pus dentro do caldeirão da bruxa, saindo fumaça, e a bruxa empurrando. Mas eu não vou falar quem é, tá? Acho que eu falo, sabe, Lembro? Há muito tempo isso, não é recente. Pus os dois Essa dentro do bruxa caldeirão da bruxa para ser cozido. já morreu, né? Já. Agora ela foi para o inferno, né? Ah, não sei se existe inferno. Eu não acredito em inferno. Não acredito em nada dessas coisas. E tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar sobre essa história, os cabeções, os bonecões, sobre o carnaval? Então, eu continuo fazendo, né? Eu tenho fé que o Tito também vai voltar a fazer. Não, melhorando as pernas. Ele tem que fazer uma operação nas pernas, porque ele não consegue andar direito, né? A cartilagem do joelho dele gastou, né? O corpo da gente tem validade, né? Ou a minha não acabou ainda, espero que demore um pouco. Vai acabar. Mas a gente pretende continuar assim, fazendo. Eu, agora, a hora que essa for liberada dessa pandemia, né? Enquanto não liberarem tudo, eu não vou fazer as pessoas correrem risco, né? Assim mesmo. Eu também não vou correr risco, porque se eu for soltar um bloco de cabeções, o ano passado eu ainda soltei, o ano retrasado. Só que eu emprestei meus cabeções para a ONG Sufrutos, né? Na época eu estava com 40 cabeções. Hoje eu estou com 150 cabeções, embalados. O que eu estou fazendo? Né? Então, embalados, para não estragar. A hora, o carnaval que tiver liberado tudo, aí eu vou soltar um bloco da minha casa, sem vínculo com ninguém, entendeu? Uma coisa minha para a cidade. Não é para eu aparecer, não, entendeu? Não precisa nem colocar meu nome lá, não quero. É para a cidade, é para Santana do Parnaíba. Que Santana do Parnaíba é o amor da minha vida, eu nasci aqui, né? Até postei outro dia, eu nasci de parteira, que nem hospital tinha. Então é por amor à minha cidade que eu vou fazer, continuar fazendo isso, né? Quero soltar um bloco de cabeções. E não é bloco do Miguel, é bloco de Santana do Parnaíba, entendeu?
Seu Tito, gostaria de falar mais alguma coisa também sobre essa Não, história? acho que já falei tudo que tinha. Já aposentei, já não estou mais. Eu fazia, mesmo aposentado, fazia. Em casa, né? Mas agora eu fiquei com um problema no braço e nas pernas. Né? Então não tem como eu fazer. Eu me aposentei também agora, né? Mas eu não parei, não. Eu não consigo ficar parado. São cabeções, continuo fazendo minhas esculturas, né? Muito bem, vamos ficar no aguardo da melhora do seu Tito, na produção e na soltura dos cabeções, que estão embalados Eu nessa continuo promessa. fazendo. Vai ter muito cabeção ainda, se Deus quiser. Fazer muito mais. Né? E Ele quer. Não, Deus não tem nada com isso, né? É eu que quero. Muito obrigada. Obrigada, seu Nada, Tito. Obrigada, nada, Miguel. Eu é que agradeço.